A gente começa mais ou menos no ano de 2009 para 2010, quando surge a ideia de iniciarmos um trabalho na área de direito tributário, na área de direito internacional. E isso começa com a nossa primeira sede que nós abrimos na cidade de Salvador, Bahia, no bairro da Graça. Nós iniciamos nossos primeiros trabalhos nessa área. Até então, nesse momento, a gente jamais imaginou que o nosso escritório pudesse ganhar uma extensão e, de repente, ir para um outro continente, né? Atravessar o oceano e a gente passar para um novo país, para um outro país. Nesse momento, naquela época, a gente pensava sim em expandir o nosso escritório para o Brasil, de uma certa forma. E aí, em 2014, mais ou menos, abrimos, né, um escritório na Graça, né, fisicamente, mas ainda com uma tendência a trabalhar com outros parceiros, não de forma individual do nosso próprio escritório, com o nome Tage de Laje. Começaram a surgir, na verdade, os primeiros clientes, e esses clientes começaram a demandar situações fora do Brasil, né? Situações de regularização, né, de estrangeiros, né, em Portugal, na Itália e em outros países. E aí nós trabalhamos com esses clientes, né, nesse formato, de 2014 mais ou menos até 2017. Na verdade, ali por volta de 2016, a gente já começava a imaginar que a gente deveria expandir o nosso escritório. E aí, obviamente, a gente já começava a pensar em sair do Brasil para, de repente, para um novo país. Nesse primeiro pensamento de internacionalizar o escritório, a gente imaginou, obviamente, até pela tranquilidade, né, da língua, pelo costume também, pelos hábitos que a gente acreditava que seria mais fácil e mais rápida a adaptação, é claro que a gente pensou no nosso co-irmão aí, país, nos portugueses, né, em Portugal, quando, na verdade, eu me tornei advogado naquele país. Então, a gente imaginou que tudo estava canalizando para nós abrirmos o nosso primeiro escritório em Portugal. Foi quando isso realmente aconteceu e nós viajamos para a Europa, o país, né, primeiro seria a Itália, para reconhecer a cidadania italiana, e na nossa mente viria a abertura do primeiro escritório realmente em Portugal, e foi realmente o que aconteceu. Nós abrimos nosso primeiro escritório na cidade de Lisboa, em Portugal, porém de uma forma muito rápida, isso também se estendeu para a Itália. Nesse primeiro momento, a gente imaginava que a gente iria, né, ter como sede apenas Portugal e também ter como residência o país português. Mas, na verdade, não foi isso que aconteceu. A gente, apesar de ter aberto o nosso escritório em Portugal, em Lisboa, a gente também o fez na Itália. Então, na região de Piemonte, né, que tem Torino como uma das sedes, aí, a sede principal dessa região, a gente abriu o nosso primeiro escritório na Itália. E começamos a trabalhar entre Portugal e Itália, e naquele momento a gente percebeu que tinha ficado um pouco difícil administrar as coisas de longe com o Brasil. Então, naquele momento, a gente imaginava que iríamos ter um crescimento, uma extensão pela Europa. Então, nós tínhamos Portugal, nós tínhamos Itália, e estávamos já imaginando o crescimento desse escritório pelos países europeus. Um desses países que a gente tinha em mente era a Irlanda e outro país era a Inglaterra, uma sede em Londres. A gente já estava imaginando isso. Acontece a separação, né? Todos sabem, acontece a separação da Inglaterra do resto da Europa, o que tornou um pouco difícil essa situação, mas na verdade o que realmente veio como uma forma impeditiva foi o ano de 2020. Em março, mais ou menos, estoura ali a pandemia. Nesse momento, gente, nós já tínhamos, na verdade, até duas sedes. A gente trabalhava numa região que era a região de Piemonte, né, cuja sede era Torino, e nós estávamos também já na região da Lombardia, né, cuja sede era Milano. E como todos sabem, a Itália, na verdade, foi um dos países mais atingidos, né, durante o Covid, né, o COVID, como na Itália se fala, o Covid, né, como se fala no Brasil. E um dos pontos mais críticos em termos de localização de cidade foi a cidade de Bérgamo, que fica muito próximo ali da gente, na região norte da Itália, né,
na região da Lombardia. E a gente no início imaginava que iríamos passar por um período, né, muito difícil de 3 meses. Essa história, na verdade, muitos já sabem, esses 3 meses passaram para 6, que passaram para 9, que passou para 1 ano. E a gente finalizou todos os contratos, né, e todos os processos que a gente tinha em curso. E graças a Deus, rezando para que nenhum dos nossos clientes pegasse o Covid, né, e tivesse maiores problemas, e graças a Deus foi, pelo menos naquele momento, o que aconteceu, né, e eu agradeço muito a Deus por isso. Com a impossibilidade que a gente via das pessoas ingressarem na Itália, porque os nossos clientes, na sua grande maioria que iriam para a Itália, para Portugal, eram cidadãos brasileiros, e a gente teve um fechamento, né, da fronteira, do espaço Schengen, de uma forma geral, para a entrada desses estrangeiros, né, para a entrada desses brasileiros. A todo momento, a gente passou, na verdade, por um momento de ansiedade muito grande, porque a gente imaginava que a gente teria essa reabertura das fronteiras sempre no próximo mês, e esse mês ele nunca chegava. E aí, para a gente um pouco desopilar, né, tentar diminuir esse estresse, a gente viaja para o Brasil para rever a família, né, para desestressar um pouco, porque até então a gente não tinha tido a oportunidade, desde então, quando a gente emigrou, quando a gente internacionalizou nosso escritório, de voltar, né, para o Brasil fisicamente. E assim a gente decidiu, voltamos para o Brasil, eu comprei uma passagem de ida e de volta, já imaginando que eu não poderia permanecer, né, no Brasil por muito tempo, por causa do trabalho na Europa, e comprei uma passagem para o Brasil por um mês, o que eu imaginei, de repente, de passar o carnaval no Brasil. Esse carnaval ele não aconteceu, né? Eu já tinha muito tempo, né, fora do Brasil, não passava o carnaval. Esse carnaval não aconteceu porque, apesar de o Brasil não passar naquele momento uma situação de pico, como a Itália já tinha passado em 2020, mas o fato é que eles cancelaram o carnaval e eu, né, que pensei em imaginar voltar para a Itália em um mês, a Itália permaneceu fechada durante todo esse tempo, quase praticamente durante esse ano, e eu passei, na verdade, em vez de um mês, eu passei 9 meses, né, no Brasil. Tempo, obviamente, que deu para rever família, amigos, e também pensar em novos negócios. Foi aí que a gente teve também a sacada, a ideia de imaginar o seguinte: uma boa parte dos nossos clientes que nós atendemos, que são aqueles clientes que pensam, né, que sonham em migrar, não só como pessoa, mas também internalizar suas empresas, né, e atender esses clientes que já estavam, né, na Europa e atendê-los com o nosso produto, né, que é o direito tributário internacional, essa dificuldade que as pessoas têm de conhecer a área tributária de cada país e principalmente quando vocês reúnem pessoas que residem, que têm residências em diversos países e que recebem verbas, recebem dinheiro, recebem salário, pagamento por diversos países. Então a gente começou a fazer esse trabalho para os cidadãos estrangeiros, mas estando no Brasil, né? Então a gente teve a sacada, de repente, de agora sim realmente internacionalizar, só que não daqui, né, do Brasil para lá, e sim de lá para cá. Porque o que é que aconteceu? A gente terminou no início pensando em internacionalizar o nosso escritório, internacionalizamos e o foco passou a ser todo o continente europeu. Então, no ano de 2020, a gente fez ao contrário, né? Então, a gente não é que tenha saído da Europa, a gente continuou com nossas sedes na Europa, mas a gente passou, né, na verdade, também a ter sede no Brasil. Então, no ano de 2021, nós abrimos o nosso CNPJ, o nosso primeiro escritório, que foi na cidade de Salvador. Nesse tempo também foi mais ou menos quando aconteceu a nossa mudança do escritório que estava na cidade de Lisboa, em Portugal. Nós fizemos uma alteração e nós passamos para a cidade do Porto, em Portugal. Continuamos a nossa sede em Portugal, só que saindo de Lisboa e passando para Porto. Continuávamos então com a nossa sede na região de Piemonte, continuamos nossa sede na região da Lombardia, na cidade de Milano, e abrimos nossa sede na cidade de Salvador. Ficamos trabalhando de 2021. 2021 retornamos para a Itália e imaginamos abrir uma outra sede na cidade, né, como eu falei para você, no país, na Irlanda e na Inglaterra. Porém, a gente percebeu que existia uma demanda muito grande dos brasileiros, né, em migrarem para a Europa, Estados Unidos e outros países, Canadá,
e aí a gente fortaleceu a nossa abertura dessa sede, mudando no ano de 2023, mudando de sede, estando, né, na cidade de Salvador, mas mudando de sede de um local para o outro foi quando nós abrimos, né, nossa outra, né, vamos dizer assim, nosso outro escritório na cidade de Salvador, mas na sede, né, atual que nós temos hoje. De lá para cá, houve muitas mudanças, né? Mudanças no sentido de a gente agregar produtos, né? De a gente contratar também novas pessoas. Então, a gente teve um crescimento em termos de pessoal, a gente precisou, né? Porque a gente cresceu também o nosso número de clientes, não deixando nunca, pessoal, de atender aquelas pessoas que precisam ir para a Europa, que de repente querem viajar para a Itália, e que precisam, de repente, desse retorno com rapidez, que é um dos produtos que nós temos, que é a cidadania por via administrativa. Essa cidadania, inclusive, ela requer, por exemplo, uma residência nesse país. Então, a gente não pôde, né, e não pode, nem é nosso interesse, deixar de ter nossa estrutura na Itália. Então, nosso escritório ele continua com toda a estrutura na Itália e em Portugal que nós tínhamos antes, mas nós viemos também de uma forma mais firme para o Brasil, porque naquele ano que nós tínhamos emigrado, como eu falei anteriormente para vocês, a gente saiu um pouco do foco do Brasil e passamos a ter um foco maior no continente europeu. Dessa forma, nosso crescimento hoje não é que a gente não pense em crescer para a Europa, o nosso interesse em abrir uma sede na Irlanda e abrir uma sede na Inglaterra também, isso é um pensamento contínuo meu, mas a gente percebeu que existia uma demanda muito grande no Brasil. E aí nós fizemos essa mudança de endereço e a contratação de novas pessoas, né? De novos colaboradores. Estamos, nesse caso aí, no ano de 2023. No ano de 2024, a gente fortalece, né, o que foi pensado em 2023, e é justamente nesse ano que nós estamos, e com muita alegria, né, eu também venho informar que nesse ano de 2024 nós demos entrada na abertura do nosso novo escritório, da primeira filial do escritório Brasil, né, na cidade de São Paulo, na Avenida Paulista. Nosso pensamento é que essa filial seja a primeira filial de muitas, porque existem outras cidades que têm muitas demandas e a gente vai querer também participar, né, desse sonho de vocês, do sonho dos clientes, que é reconhecer a cidadania europeia, internacionalizar, na verdade, suas carreiras, empresas, e a gente está aqui, obviamente, para ajudar. E não só, né, eu quero e gosto e fico muito feliz em vocês estarem participando do nosso crescimento e realização, e eu também quero participar, né, nós queremos participar desse crescimento e realização de vocês. Nós estamos sim no ano de 2024 e esperando que nos próximos anos a gente esteja aqui também para dar novas e boas notícias, abertura de novas e grandes filiais e grandes parcerias. Um forte abraço a todos e obrigado pelo carinho, pela atenção e principalmente pela confiança no nosso trabalho.